Estamos iniciando mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico, comigo, Valnete Costa. Podcast é uma forma de aproximação de conteúdo jurídico com você. Hoje, o nosso tema é sobre alienação parental, um tema polêmico no direito das famílias. E hoje quem está aqui comigo para bater esse papo é a doutora Iudália Aguiar. Ela é especialista em direito das famílias e sucessões. Ela é mestre pela Universidade de Gênova, da Itália, e também pela Universidade Girona, Espanha. Seja bem-vinda, doutora Iudália, ao nosso podcast. Muito obrigada, Valnete. É um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu. Para a gente bater esse papo de um tema bem polêmico, principalmente nos direitos das famílias. A alienação parental é um tema que ultimamente tem estado em voga, As pessoas têm buscado saber um pouco mais e a sociedade tem se adaptado a pensar no que seja alienação parental ou a se questionar se comete ou não atos de alienação parental. E isso que é bom, isso que é interessante. A gente há 40, 50 anos atrás sequer imaginava ou pensava, ou se isso existia, ignorava. Sim, agora mas antes da gente iniciar esse nosso bate-papo sobre a alienação parental, eu quero saber um pouco mais de você. Queremos saber quem é Iudália Aguiar. Conte para nós um pouco. Bom, não vou dizer que eu sou eu, mas eu sou uma constitucionalista apaixonada por direito. Adoro ler, adoro viajar, adoro conhecer, E decidi advogar no direito das famílias e estar nessa área, porque vivenciei na prática o que era divórcio, o que era alienação parental, o que era tudo isso. E tomei como meta de vida auxiliar as pessoas nessa fase tão difícil, Que é a ruptura de sonhos e projetos, e como elas poderiam se reconstruir e construir a nova unidade familiar sem gerar prejuízos aos menores e a todos aqueles que estavam envolvidos. Direito das famílias é um ramo assim que exige bastante estudo, do profissional. E eu vejo assim que você está no ramo certo, Porque você é apaixonada pelo estudo, você é mestre, por 2 universidades, você agora é doutoranda, no direito das famílias também, sempre em busca de mais conhecimento para estar pronta para atender seus clientes, doutora? Eu acho que a gente nunca sabe tudo, a gente sempre precisa estudar e se atualizar e entender melhor. Então, o direito das famílias, ele mescla psicologia, ele mescla história, ele mescla até a questão da psiquiatria, assistência social. Então, a gente tem que estudar de tudo um pouco para conseguir entender o cliente quando ele falar, entender o que está por trás daquela fala, aquela escuta ativa, Então, a gente tem que saber mediar, a gente tem que saber entender e se colocar no lado do outro para conseguir saber o que ele está querendo quando ele te pede algo. Então, a gente meio que também se transforma em um psicólogo, um psiquiatra, Mas é uma forma de ajudar. Eu acho que a função social do direito é levar justiça, E a função do advogado é fazer com que a pessoa tenha a sua necessidade atendida dentro dos parâmetros da lei. Você também é mediadora judicial e extrajudicial? Sim, eu estou finalizando o curso judicial, mas sou extrajudicial. Na verdade, a gente sempre gosta de titulações, Mas preferi atuar no extrajudicial. O judicial não tive interesse em seguir, Estou finalizando o curso, porque tudo que começa é sempre bom terminar. Mas hoje eu atuo como mediadora extrajudicial e advogada. Também professora universitária e palestrante. Então vamos entrar agora no nosso tema, Que é a alienação parental. Doutora Iudália, é difícil para aquele que foi surpreendido com o fim da relação, com o fim do casamento, até porque um sonho, de repente desfeito, e aí vem os sentimentos de raiva, sentimento de ódio, de vingança, e através de todos estes sentimentos pode surgir a alienação parental. Fala para nós o que vem a ser alienação parental.
É interessante você falar isso, Valnete, porque a alienação parental, inicialmente, ela não se constrói ou ela é efetivada somente com a ruptura de um vínculo. Então, apesar de todos evidenciarem ela sempre quando há um divórcio, uma separação, um luto, uma perda, a alienação parental, obrigatoriamente, ela se caracteriza pela perda na qualidade afetiva. É uma ruptura entre qualquer relação afetiva, seja de um pai para com um filho, de uma avó para com um neto, de um tio para com um sobrinho. E qualquer pessoa é apta a ser um agente violador, ou seja, um alienador. Tá? A alienação parental em si é qualquer meio e forma, por mínima que pareça, que vai atrapalhar a permanência ou a estabilidade de uma relação afetiva de uma criança com um adulto ou de um adulto para com outro adulto. Nesse caso, nós estamos falando da alienação parental inversa, que é quando se trata de idosos. Tá? Todo divórcio, e aí eu sempre falo que é interessante na queixa do cliente saber o que vem sendo trabalhado durante a relação. Por exemplo, tem casais que a alienação já existia durante o casamento. Então o filho via a mãe reclamar muito daquele pai, ou via o pai reclamar muito daquela mãe. E a criança, ela entende que ela tem que ter sempre um lado. Ela entende que ela tem que proteger a ambos. Mas quando ela está com um, ela acha que ela tem que proteger aquele. E quando ela está com o outro, ela acha que tem que proteger o outro. Então, o que gera na criança? Um conflito de lealdade. E qual é o problema disso? A criança ela tem fases de formação. A primeira infância, que é do 0 aos 3 anos, é quando ela está se formando estruturalmente, psiquiátrica e psicologicamente. Então, ela aprende a questão do afeto, da aproximação, da segurança e do cuidado. Geralmente, quem oferece esse cuidado com maior ordinariedade é a mãe. É quem amamenta, é quem troca, é quem... Mas não significa dizer que o pai também não o ofereça. A questão é se esse pai teve a possibilidade de acesso ao filho. Porque muitas mães limitam e falam, você não sabe cuidar ou você não cuida direito. E não é o não cuidar direito. Cada pessoa tem sua forma de cuidar. E aí, desde esse pequeno ponto, começa uma forma de alienação. Não, deixa que eu faço, que você não faz da forma correta. Não, deixa que eu isso, você não. Vai excluindo o homem da função da paternagem. Certo. Esse é o início e a origem da alienação parental. Né? Quando Richard Gardner começou a estudar a alienação parental, e quando começou-se a reclamar isso nos Estados Unidos, que foi quem movimentou tudo isso, os pais estavam fazendo o quê? Pedindo em juízo a qualidade de pai. Porque na prática social eles não tinham. Porque só quem sabia cuidar dos filhos eram as mães. Eu ia até te perguntar quais as condutas dos pais que caracterizam a alienação parental. Você já citou algumas aí. Todo juízo de valor negativo. Inicialmente, é o mais forte, é o mais comum. Então, seu pai é preguiçoso. Seu pai não cuida direito de você. Tá vendo? Isso aconteceu porque o seu pai isso. Olha, se fosse comigo, não aconteceria. Então, começa a gerar na criança um sentimento de insegurança ou de instabilidade. Ou que ela não queira estar com o pai, porque algo ruim pode acontecer. Né? Seja porque o pai cuida ou porque a mamãe precisa dele e ele tá longe de estar com o pai. Tem mães que usam o inverso, ou pais também que usam. Porque, como eu disse, quem é o agente alienador é tanto pai, quanto mãe, quanto avô, quanto tio. Então, o que a pessoa tenta fazer? Romper aquele elo, de qualquer forma. Não autorizando a visita, não autorizando o contato e a convivência, não deixa ligar, não deixa falar só na hora que ela quer, no horário que ela quer. E aí o pai tem que se adequar àquele horário que para ele é inviável por conta de trabalho ou não. Alienar é simplesmente proibir ou coibir o início, a manutenção ou a permanência de uma relação afetiva. Em termos mais gerais, até porque existe uma proposta de se trocar alienação parental por alienação familiar induzida. Porque até empregadas cometem alienação parental. Não é somente pelos pais. Não, já houveram casos em que a gente achava que era o pai e a mãe da criança, casos práticos, inclusive, dia a dia, do escritório. E quando a gente foi ver, quem alienava era a empregada e a avó. Não era o pai nem era a mãe. Nossa. Então, assim, são as formas e os dizeres. Alguém toma a dor do outro pelo fim da relação,
ou como as coisas estão acontecendo por não gostar. E a gente tem uma questão cultural, às vezes o pai da moça não gosta da postura do genro, porque na época dele a postura tinha que ser outra, os tempos mudaram, mas a interpretação daquilo é visto de má forma por ele, e ele reverbera aquilo para a criança. E a criança começa a achar que o agir do pai é errado, porque o avô criticou. Então, o que eu sempre oriento no escritório? Não critiquem os adultos na frente da criança. Tudo que ela ouve, ela absorve. E aí ela vai testar. Quando me perguntam assim, como é que a gente impede a alienação parental? Paciência e amor. A criança que sofre alienação parental, ou que está dentro desse liame, ela vai ter muitas alterações de humor, de postura. Então, uma hora ela tá te abraçando, daqui a pouco ela tá te repelindo. Uma hora ela tá conversando com você, outra hora ela não quer conversar. E esse pai ou essa mãe vai ter que ter muita paciência, porque o que a criança faz? Ela testa. Quem é mãe, e quem já foi mãe ou quem ainda vai ser, vai perceber que a criança, ela te testa, ela quer ver limites. Quer ver limites, né? E o limite da alienação parental é ela testar aquilo que a mãe falou. Então, se a mãe falou que ele é um péssimo pai, ela vai testar para ver se ele é o péssimo pai que a mãe disse. E aí, quando ela se confronta com a realidade que o pai não agiu como a mãe disse, por exemplo, o que eu sempre trabalho na prática, a criança faz pirraça. O normal para a criança faz pirraça é o pai colocar ela de castigo. Mas se eu analisar aquele quadro e ver que ela está sendo induzida pela fala de terceiro, eu falo para o pai, não coloque de castigo, dê amor. Trate melhor ainda. Como se ela não merecesse um castigo, mas que ela merecesse mais compreensão. Então, com a separação dos pais, a criança já sofre ali pela separação deles, né? E quando se trata ainda de divórcio litigioso, que a criança está ali assistindo brigas, ouvindo palavras, né? E isso acaba assim mexendo no emocional dos filhos. E pode desencadear mais assim, quais os tipos de emoções que pode vir desencadear? Emoções negativas que eu estou te perguntando. Na verdade, a raiva, a frustração, a teimosia são os principais iniciais, porque são fases, né? O início da alienação, depois a progressão dela. A criança pode, inclusive, ter várias crises de vômitos, ela pode ter alergias. Cada organismo responde de uma forma e de acordo com a intensidade da prática. É como se fosse uma doença. E aí, quando a pessoa tem aquilo por muito tempo, a gente fala na síndrome de alienação parental. Síndrome de né? Isso. Mas o que é o interessante disso? Por exemplo, você acabou de falar do divórcio, da ruptura, do elo, do pai e da mãe. A criança sempre quer ver o pai e a mãe juntos. Então, o que tem que ser trabalhado? Que esse pai e essa mãe precisam obrigatoriamente falar para a criança, olha, papai e mamãe continuam sendo amigos e agirem como amigos. A realidade é que isso nunca acontece. E aí, às vezes, eu sempre oriento também, olha, vamos entrar em apartado. A ação de guarda em uma ação, a ação de divórcio em outra, para não mesclar. Porque os pais se engalfinham e pegam as peças processuais e vão levar para as crianças lerem também. Isso também é uma forma de alienar. Porque aquilo que se usa no processo, às vezes, é algo que vai atingir a criança de uma forma absurda. Então, tem que ter cuidado. Mas, obrigatoriamente, de acordo com o grau de sofrimento que aquela criança está tendo, como o divórcio dos pais, e a resposta dela pode ser tanto de uma crise alérgica, quanto a questões de vômitos, quanto a questões psiquiátricas. Ela pode, inclusive, às vezes, criar um transtorno de bipolaridade ou algo do tipo. Para cada forma de ação e reação daqueles que estão com ela e da alienação que ela sofre, ela vai ter uma resposta diferente. Inclusive de empatia. Ela pode deixar de sentir ou pode ter dificuldades de expressar sentimentos. Ela vai se fechando. Ela entende que o pai que saiu de casa, porque se separou da mãe, a mãe fala que o pai não saiu de casa, que abandonou ela. Porque a mãe não fala que foi ela, fala que foi a criança. E a criança se sente a culpada e a vítima. Então, muito depende do que é a fala do alienador e o que isso vai causar lá na frente. Lá na frente, né? E as crianças que sofrem alienação parental podem desencadear uma doença que chama síndrome da alienação parental. A doutora pode falar um pouco mais dessa doença para nós? Então, o que seria a síndrome da alienação parental? Seria a resposta do corpo da criança para tudo que foi o trauma que ela vivenciou ou sofreu.
Essa resposta da síndrome, ela vai ser de acordo com o que foi a gravidade e como o corpo dela entendeu e a mente dela entendeu. Então, por exemplo, eu tenho casos, por exemplo, teve uma menina que foi muito notória, inclusive ela deu uma entrevista para o Fantástico, falando sobre ela e sobre o que foi o divórcio dos pais para ela. Ela tinha dificuldade de comunicação, ela tinha dificuldade de se relacionar, ela não tinha namorado, já estava na fase adulta. Ela não conseguia estar com alguém porque ela não sentia mais confiança, porque o vínculo de confiança dela com o mundo, que é o pai, ela tinha perdido, tinha sido quebrado. E ela não conseguia mais confiar em ninguém, porque ela tinha a impressão de que ia ser sempre abandonada. Por quê? Porque a mãe utilizou na cabeça dela a versão de que o pai a abandonou. E não que ele se separou da mãe. E ela Qual levou é o para a vida problema? adulta. Mesclou, levou para a vida adulta. Então ela tinha um transtorno, né, de social. Ela não conseguia se conectar com pessoas. Já teve outras que, por exemplo, tinha o costume de não se alimentar. Então se tornou anoréxica. Teve crianças que já tinham outra forma, que já descontavam na comida. Então tinha um outro transtorno alimentar. O corpo da gente, ele reaciona. Entendi. Cada um com a sua forma. Aonde ele sentiu apoio ou repressão, é a forma com a qual ele vai trabalhar. Então não existe uma forma de dizer, são tais patologias. Não. Entendi. Vai ser todo o subconsciente e o ambiente que ela está relacionada. Porque a criança, se o divórcio se deu na fase do marco da primeira infância, que é do 0 aos 3 anos, obrigatoriamente ela pode ter um trabalho e uma dificuldade de segurança, de se caracterizar como pessoa, de decidir quem ela é e o que ela quer ser. Então a gente vai ter uma criança indecida. Já vai ser uma característica dela, Certo. porque ela não teve esse apoio. Se for dos 3 aos 6 anos, por exemplo, pode desenvolver de outra forma. Ou a vontade dela se dedicar a estudos, ou dela não querer estudar, ou dela não querer se sociabilizar. O brincar, que é uma forma da criança se desenvolver, ela pode inclusive rejeitar. Se tornar adulto antes do tempo. E aí realmente prejudica toda a estrutura emocional que ela teria que criar e ter para desenvolver-se como pessoa. E aí a gente fala nos transtornos de personalidade, que podem vir como várias formas de demonstração do que foi. Mas são patologias que sempre são congruentes. Não é só uma coisa. São vários pormenores que aí você analisa o contexto e verifica, olha, realmente ela passou por uma síndrome de alienação parental e veio como resultado. E o tratamento para essa doença é através de um psicólogo, de um psiquiatra? Como que se dá o tratamento? Olha, depende da linha de cada profissional e como ele vai seguir. Obrigatoriamente, a terapia ela é necessária para que a pessoa até entenda o que aconteceu com ela e compreenda que a mãe, às vezes, não teve a intenção. Mas ela já estava naquele círculo vicioso. O que é o normal, Valnete? O normal é quem pratica alienação parental ter sofrido alienação parental, de alguma forma. Então, às vezes, a mãe praticou sem saber que praticava. Né? Por isso, a gente tem trabalhado tanto com a questão da informação. Essa é uma realidade, é um círculo vicioso. Às vezes, é feito sem perceber que se está fazendo e sem notar o mal que faz para a criança. Então, quando os pais brigam e trazem para o filho, vai contar para o filho que brigou com o pai, não conte. Porque o seu filho tem que ser poupado daquela informação. Apesar a mãe às vezes estar sozinha, não ter com quem conversar, não converse isso com a criança. Ela é uma criança, ela tem que ser protegida. Qual é o problema do Brasil? No Brasil, nós tivemos agora, século XX, a ideia de que criança tem direitos, né? A educação, a saúde, ao lazer. A Constituição de 88 trouxe isso. Mas a criança era vista no início, na origem, no Brasil colônia, no Brasil império, como um mini ser humano. Ela era vestida como tal e tratada como tal. Ela não teve o direito à infância. Então, é uma construção de pensamento que vem vindo com o passar do tempo, com os séculos. Então, aqui no Brasil, nós ainda estamos aprimorando a ideia de que crianças têm direitos, deveres e obrigações, considerando que ela é uma criança, que ela não tem capacidade volitiva, formal e mental para outras situações. Eu vou pegar o gancho numa fala tua, que você disse que, às vezes, quem está praticando alienação parental não percebe que está fazendo. E quem pratica a alienação parental fica cega, sente necessidade de vingança. Na cegueira, os pais não enxergam os filhos.
E a alienação parental pode ser praticada por pais ou mães que tenham a profissão de psicólogo ou que seja pediatra. Por qualquer pessoa. Por causa dessa cegueira, eu estou te perguntando exatamente isso. Essa cegueira, veja bem, a gente sempre brinca que quando é nosso, a gente não pode se manifestar porque a gente perde a análise objetiva, tem sentimentos envolvidos. Da mesma forma, o psicólogo, o pediatra, o médico, ele é uma pessoa. Então ele também vai se deixar levar pelos sentimentos. Por exemplo, caso fático do escritório. Atendi uma senhora que me veio com uma queixa contra o pai que iria somente tratar a regulamentação de visitas. Por um outro problema que aconteceu, uma outra situação que poderia ou não ser tratada no criminal. Mas ela veio até mim, eu analisei o caso e conversando com ela, o que eu percebi? Ela tinha um problema de insegurança e transtorno de personalidade porque foi abandonada pelo pai, se casou, constituiu família, não deu certo a relação, se separou do pai da criança. O pai da criança, por N motivos, deixou de cumprir o papel de garante em alguns aspectos. A criança sofreu uma série de situações diversas que prejudicaram ela. E a mãe foi até o Poder Judiciário buscar atendimento. Ela estava pela Defensoria Pública, não surtiu êxito para ela, veio até mim. Quando eu conversei com ela, eu obrigatoriamente falei, olha, o seu problema tem solução no jurídico, mas ele precisa de outra solução. E eu só vou atender o seu caso se você se comprometer a fazer terapia no mínimo 2 vezes por semana com um psicólogo. Você vai até um psiquiatra para ter atendimento e o seu filho também. Porque eu não consigo resolver a sua vida no jurídico se você não se tratar e se o seu filho também não fizer um tratamento. Vocês dois estão doentes. Você, pelo seu excesso de cuidado pelo que seu filho vivenciou, o filho dela vivenciou um abuso. Então, ela estava, além da função de tudo que ela sofreu, ela se sentia preocupada e queria proteger o filho. Já tinha aquele sentimento de insegurança do que ela viveu no passado e tudo isso mescla. Ela não tinha consciência de que ela alienava. Eu trabalhei 1 ano e meio em atendimentos e sessões no escritório com ela, com conversas longuíssimas, até que eu conseguisse fazê-la compreender que ela também estava fazendo mal ao filho, junto com a equipe de psicólogos que trabalha comigo e psiquiatra. E aí, ela hoje é uma outra pessoa. Inclusive, antes ela me perguntava se ela podia isso ou aquilo. Hoje ela não pergunta mais. Ela começou a ter autoridade, liberdade e se sentir segurança para decidir sobre a vida do filho dela. Então, você veja que não é só a vítima. Às vezes, quem aliena também é vítima e também precisa de tratamento. Que é o caso. E é um caso muito complicado. Então, a gente precisa, sim, saber se especializar e conseguir entender o que estão falando. Senão, vai ficar inócuo, vai para o judiciário não vai resolver. Às vezes, ela vai levar uma sentença de alienação parental, vai perder a guarda ou o poder ou a convivência que tinha com o filho como forma de repressão à ação dela, e ela sequer sabia que agia. Por exemplo, o final desse processo, e ele está chegando ao final, caminhando para o final, foi que o juízo realmente entendeu que esse pai não poderia conviver com o filho da forma que estava, ficou em visitas assistidas. No entanto, o pai tem o acesso à criança, a mãe tem o cuidado todo com a criança, a mãe entendeu que mesclava a área penal com a área de família, que não existia essa mescla, que são situações diferentes, e para o leigo é difícil compreender que uma coisa é o direito da criança à convivência com o pai, outra coisa é o que ela sofreu por terceiros que não foi o pai, no ambiente familiar do pai. Então, tudo isso vira uma mescla, uma confusão na cabeça da pessoa. E quando ela vem ao escritório, a gente precisa realmente saber diferenciar e informar. E no direito de família, muito dificilmente, muito raramente, não há um divórcio sem que eu sempre prescreva ou peça, né, que haja um acompanhamento psicológico, terapêutico ou até sistêmico. Porque às vezes é algo que já vem de gerações. E tem que ser sério, né, a alienação parental, porque olha o que você acabou de nos falar. Uma mãe, hoje, lá na infância, que sofreu, trouxe para a vida adulta, que acabou refletindo na relação familiar, hoje com o filho. Graças a Deus que ela procurou uma profissional capacitada na área, onde pôde entender a situação dela, o caso dela, e que não foi simplesmente a guarda como ela queria. Você foi mais além.
Justamente. Isso é a importância do profissional ser especializado na área, para poder atender aquele cliente que bate no teu escritório e sentir qual que é a necessidade dele. Justamente, Parabéns. ser habilitado. Obrigada. Hoje, tanto ela quanto o filho fazem terapia. A criança está bem, ela desenvolveu, não teve nenhum bloqueio, uma criança inteligentíssima. E ela me agradece também por conta disso. Mas o que a gente vê, o melhor disso, é que o caso dela, conversando com terceiros, ela também traz a consciência. Por que tanta campanha em falar sobre alienação e dizer o que é? Porque as pessoas precisam tomar consciência. Isso. A mesma coisa que a Covid trouxe para a população brasileira de cuidados sanitários mínimos, de questões de proximidade, é o que a alienação tenta hoje informar. Cuidado com a linguagem tóxica. O estresse tóxico se traz para uma criança por conta de desavenças familiares e conjugais. A conjugabilidade, que é a vida 2 de um casal, tem que estar sempre separada da parentalidade, que é o relacionamento de pai e filho. Você pode brigar com o seu esposo, mas o seu filho não precisa saber e ter ciência que isso aconteça. Você acredita que durante a pandemia aumentou a alienação parental? Olha, depende. Aumentou para aqueles casos em que ela já existia. Por quê? Porque a dificuldade do convívio se dá quando um obsta na relação. Já teve casos que, ao contrário, a mãe aumentou o período. Não pode ser presencial porque o pai é médico ou algo assim, está no grupo de risco, está no grupo de frente da batalha. Então, fazia videochamada e a criança via o pai todos os dias por videochamada. É a resposta que a pessoa tem para a situação que vai dizer ou não se há alienação. Com toda certeza, muitas mães que já alienavam utilizaram da pandemia como pressuposto para aumentar. E aí o divertido, ou o engraçado disso, é que, por exemplo, eu falava para o meu cliente, espera 6 meses. Ela não vai aguentar cuidar dessa criança por 6 meses direto. Ela vai estar cansada e vai pedir auxílio. Dito e feito. Ela mandava mensagem, você pode pegar a criança agora? Agora eu posso pegar? Pode. E aí, o que é o problema? O pertencimento da mãe e da criança como posse. Né? O filho é do pai e da mãe. Mas isso aconteceu muito. Na pandemia aumentou, mas não por muito tempo. Passados 6 meses, 1 ano, a mãe não aguentou mais a sobrecarga de trabalho, escola, casa, educação e filho. Ela acabou chamando o pai para voltar e participar. Pouquíssimos casos é que a mãe não desistiu, mas aí já tem aquela questão que você falou, a vingança, a pessoalidade, que ela ainda mantém, porque não tratou, não observou e não cuidou. Falta de assistência terapêutica. O alienador, ô palavrinha, né? Alienador. Ou agente alienante. Isso. Ele está mais preocupado, né, em manipular o filho contra o outro. E, às vezes, também de atender os seus interesses pessoais. Aquele outro genitor, ele vai em busca de uma conversa amigável para tentar resolver ali, junto com o que está fazendo a alienação parental. Caso ele não tenha sucesso nesta conversa amigável, ele vai em busca do Poder Judiciário. Quais as medidas que podem ser tomadas? Valnete, vou chamar de Val. Sim, pode. Mais prático. Pode, fica à vontade. Íntimo. O que é interessante com isso? A guarda compartilhada foi uma resposta jurídica, inclusive para alienação parental. Quando ambos os pais discordam, o melhor é que a guarda seja exercida de forma compartilhada. Isso por quê? Porque a mãe vai ter a obrigação legal de informar o pai sobre a vida do filho, sob pena de responder judicialmente por isso. E o pai vice-versa. Então, essa foi uma forma do Poder Judiciário apresentar para os pais que filhos não são títulos de propriedade, que eles são pessoas sujeitos de direitos e que têm direito a ambos, pai e mãe. Então, o que a pessoa... O judiciário está aí de portas abertas, ele tem que ser acionado realmente, mas a gente tem que saber o que pede. Hoje, dificilmente se estabelece uma guarda unilateral. Ela só vai ser estabelecida se um pai ou uma mãe recusar o exercício da guarda. Isso. Senão, vai ser a guarda compartilhada. E o que é compartilhar a guarda?
Compartilhar a guarda é decidir conjuntamente. Uma coisa é guarda, outra coisa é convivência. O que as pessoas confundem muito, porque assistem muitas novelas e muitos filmes, é achar que a guarda compartilhada é a divisão de tempo da criança, e não é isso. Exatamente. A guarda compartilhada é o pai saber qual é a rotina, a educação, a estrutura, cuidados do filho e decidir sobre isso. Se vai para o judô, se vai para o inglês, se vai para a natação. O que o filho vai fazer? E também, né, outra coisa que eles confundem bastante é que eles acreditam que, porque é guarda compartilhada, eu não vou precisar pagar pensão. Chega muito isso no escritório. Com esse pensamento, com essa visão, guarda compartilhada, eu não vou precisar pagar pensão. Não é isso, né, Yudália? Justamente. E o engraçado disso é como é difícil trabalhar essa mentalidade do tempo da convivência com a pensão. São direitos completamente independentes e, na verdade, o sujeito de direito deles é a criança. Então, os alimentos são para a criança, não são para a mãe. E aí a gente volta naquilo. Da mesma forma que o alienador fala mal porque tem um sentimento de vingança, o pai que não paga a pensão não quer pagar porque ele quer descontar na mãe. E quem sofre com isso é o filho. É o filho. Então, são visões e posições que a gente precisa trabalhar para que os pais entendam que o bem-estar da criança, o melhor interesse dela é o primordial. E aí, sim, é muito difícil. Todas as vezes que alguém chega no escritório, a primeira pergunta que eu faço, você sabe o que é guarda compartilhada? Eles falam, sei, doutora. Então me explica para ver se você sabe o que é. Quando eles me respondem, eu vou lá, sinto informar, mas isso não é guarda compartilhada. Isso que você está falando sequer existe na legislação brasileira. O que nós temos é a guarda ou unilateral ou compartilhada. É porque a guarda, às vezes eles falam na guarda alternada. E essa guarda alternada, ela não é reconhecida, né? Não, ela não é reconhecida. E ela não existe aqui no Brasil. O que existe é a convivência alternada. Diante dos parâmetros e das condições que as crianças já vinham desenvolvendo. Por exemplo, o caso do escritório. Teve um casal que eu atendi, na verdade, atendi o ex-marido. Antes de me procurar, já estavam divorciados há cerca de meses. E o que eles combinaram? Cada semana as crianças ficavam com um. Então, pegava na segunda, deixava na segunda. Passava igual período. O período estava com o pai cuidava com a mãe cuidava. Ok. A mãe ingressou com a ação de guarda, divórcio, alimentos, tudo no judiciário. Mas informou ao juiz que era a única que cuidava, participava, que o pai estava longe, que tinha abandonado, que não pagava as contas. A sorte, e essa é uma sorte que eu tive, mas nem todo cliente é assim, que o pai tinha tudo anotado. Os dias que a criança tinha ido para casa dele, os dias que não foi, o pai da área de informática, muito organizado, tinha criado uma agenda do Google que compartilhava com a mãe. E a agenda do Google era a prova maior do que era a convivência daquele pai e de como que eram as coisas. Então, quando eu juntei a resposta ao juízo informando, a juíza advertiu a mãe sobre a prática de alienação parental, sobre a prática e o erro de mentir em juízo e informar uma situação que não é, e determinou obrigatoriamente a guarda compartilhada nos mesmos moldes que a convivência já estava sendo exercida. Então, ficou guarda compartilhada com convivência alternada semanal. O que é a convivência vai depender da idade da criança, da capacidade da criança e da possibilidade dos genitores de alternarem responsabilidades. Agora, a guarda sempre será compartilhada, para que as pessoas entendam que a criança é ela é um sujeito de direito. Tem uma frase da Glícia Brasil, com uma psicóloga maravilhosa. Adoro ela. Ela não me mentora, adoro. E ela fala assim, me deixa ser eu. A criança precisa do espaço dela como pessoa e sujeito de direitos. E é isso que a guarda compartilhada tenta trazer. Olhem para mim como sendo eu, escolham o melhor para mim, mas me deixem ser eu. A criança não é 50% pai nem 50% mãe, né? É 100%, né? Justamente. 100%. E a falta de um gera prejuízo ao outro. E eu sei que a alienação parental, ela se dá por grau. Tem o grau inicial, grau moderado e o grau grave, né? Fala um pouquinho para nós de cada grau. Esses graus são, na verdade, as atitudes do agente alienante. Então, um grau inicial moderado é uma mãe que só fala mal da criança, do pai para a criança, e fica por aquilo, mas a criança está sempre ouvindo.
Um grau moderado poderia ser algo como a mãe, essa semana você não vai para casa do seu pai porque você não fez isso. E colocar a não ida ao pai como um castigo. Então, quando o pai, na verdade, é o direito de convivência da criança, pela criança ter feito alguma arte durante a semana, a mãe retira dessa criança o direito à convivência com o pai e vai dizer, você não vai para o seu pai essa semana porque você fez isso. Então, se você quiser ir para o seu pai, você vai ter que se comportar. Isso estamos no grau inicial. Inicial e moderado já. Moderado já. Moderado. Certo, Proibir a convivência do pai com a criança. Já por vai uma pro coisa moderado. que se trata de educação e estrutura, já não se Já entende certo. mais como algo leve. Leve. Já se entende como algo que, ao mesmo tempo que a mãe deveria educar, ela está punindo essa criança, retirando dela o direito de convivência. Então, o olhar que a gente tem para isso é um olhar mais crítico. Por isso, a gente trata de um grau moderado. Tá? Certo. E um grau avançado. Aí a gente tem absurdos. Por exemplo, se você inclusive digitar na internet, você vai ver casos e vídeos no YouTube ou em outras postagens de crianças que reverberam para o pai em telefone o que ouvem a mãe dizer. Então tem crianças que a fala é induzida ao ponto de eu não quero estar com você, eu já falei que eu não gosto de você, por que você fica insistindo? Eu não vou. Quando uma criança diz isso a um pai, em um nível, e dessa forma, entende-se que a situação da alienação está tamanha e tão severa que essa criança já perdeu a identidade dela. O que ela fala é aquilo que ela entende que vai gerar prazer e satisfação ao agente alienante, e ela, como pessoa, foi completamente reduzida. A vontade e o querer dela não mais existem, porque ela está ali para servir à vontade do agente. Aí a gente fala de uma alienação em um grau severo, que aí vai ter que ser analisado. Qual que é o problema da alienação? A pessoa que é alienada, ela não tem mais volitividade, ela não tem mais vontades. O que ela faz, o que ela expressa, o que ela diz é o pensamento do outro. Esse é o problema. E aí, para você ter uma ideia do porquê da proteção, é porque uma criança não tem a mente totalmente formada. Então, ela não tem padrões e estruturas para conhecer, analisar e dizer o que é certo ou errado. Ela consegue ainda o sim e o não, e moralmente o que o papai e a mamãe diz que é certo ou errado. Agora, se o pai ou a mãe, que é quem diz para ela o que é certo e errado, está agindo no que é certo e no que é errado, como é que essa criança tem parâmetros? Como ela vai entender? A mesma coisa é na alienação parental inversa. Quando você pega uma pessoa já senil, com dificuldade de entendimento, e aí você vê a manipulação da vontade dela, ou do querer dela, de estar com um filho e o outro filho apazigua isso ou proíbe, a gente também tem um quadro aí de alienação parental. E esse que está praticando alienação parental no grau mais grave, tem penalidades, que inclusive Sim. Ele pode até perder, né? Perde ou se tiver com a guarda... Pode se alternar. A perda da guarda ou a modificação do tipo de guarda é a pena mais severa. No entanto, se o juiz verificar que o outro pai, devido às ações daquele agente alienante, restou mais prejudicado do que o que se poderia supor, ele inverte obrigatoriamente. Teve um caso agora do Rio de Janeiro, que saiu na mídia social, e que a mídia tratou como um absurdo que a mãe perdeu a guarda das duas filhas para esse pai. Como assim? O que essa mãe fazia? Ninguém parou para ver os autos do processo e descobrir que durante anos essa mãe alienou essas crianças e que esse pai esteve sem as filhas por mais de 4 anos. Por vontade da mãe e pirraça, porque ele reconstruiu a vida, teve uma nova esposa, e essa mãe, nas fases do divórcio, do luto ali, do divórcio, do fim do relacionamento, ela não seguiu em frente. E ela usava as filhas como objeto. Essas crianças não falavam mais com o pai ligava e não era atendido. Esse pai precisou gravar ligações, conversas e pedidos e juntar provas. Essas crianças passaram por perícia técnica, por depoimento, por oitiva, até que ficou demonstrado que elas não tinham mais nenhum tipo de empatia e amor pelo pai, porque foi o que foi gerado nelas. E elas tinham o quê? O conflito de lealdade que eu falei lá na frente, lá no início com você. O conflito de lealdade era tamanho que elas pensavam que se estivessem com o pai, a mãe estaria chorando em casa. E tem muita mãe que fala isso. Se você for com seu pai, eu vou ficar triste, eu vou ficar chorando.
eu vou ficar aqui, o bicho-papão vem. Aham. E a criança tem instinto de proteção. Ela vai ficar do lado daquele que ela entende que é o mais fraco e que é alguém que precisa dela. Então a gente precisa o quê? Poupar as nossas crianças e entender que conjugalidade não se mescla com parentalidade. Esse é o intuito da lei. Existe aí pedidos e projetos no Senado Federal, na Câmara, para revogar a lei. Já entendeu-se que não será revogada. Vai ser melhorada para tratar melhor alguns aspectos que ficaram por conta de erros de linguística, de estruturação, de semântica, mal colocados, né? Mas não, inclusive a figura até do abusador, né? Que muitas mães, alguns casos são verídicos, como o dessa criança que eu falei há pouco, que foi abusada sexualmente e todos achavam que era alienação parental. Você já se deparou em algum caso no teu escritório que um pai ele foi condenado injustamente por falsas denúncias? Condenado não, mas que eles já responderam por processos, sim. Mas eles me contrataram, eu estive na atuação tanto de família quanto criminal e consegui absolvição. E não de pais, veja bem, de padrastos, que foram acusados pelo pai da criança de abuso. E a criança chegou na delegacia e reverberou aquilo que foi ouvido, que ouviu, que foi induzida. Fizemos a defesa. A mãe, inclusive, ficou afastada da filha por um bom tempo, porque, teoricamente, o marido era abusador, né? E o pai prometia o quê para essa criança? O pai tinha condições financeiras absurdas, o marido era militar, não tinha a mesma situação financeira que o pai, e o pai dava bicicletas, carrinhos, tudo que a criança queria em presentes, se ela continuasse mantendo a história. Até que veio um perito técnico que conversou com essa criança, foram, salvo engano, 5 encontros com essa criança, para que ela pudesse abrir e contar a verdade. É um processo longo, né? São processos demoradíssimos. né? São demorados, não são fáceis. Muitos clientes perdem a paciência e reclamam. Porque estou 1 ano sem ver meu filho, estou há 2 anos sem ver meu filho, estou há 3 anos. É demorado. Porque tem que chamar um psicólogo para ouvir a criança. Às vezes tem que fazer perícia. Com a pandemia, a demanda aumentou muito. Tem como acabar com esse crime, né? Porque é um crime a alienação parental? Olha, eu até esses dias soltei uma pergunta em um feed e também estou escrevendo um outro artigo para um livro sobre o assunto. Será que a alienação parental não se configura uma violência doméstica? Eu tenho para mim que não no mesmo tipo e gênero, né? Não seria abarcado pela Lei Maria da Penha, mas é tratado pelo ECA, tanto no artigo 33, quanto pela Constituição 227, da função de guarda, cuidado e criação. Então, eu entendo que a alienação parental é um ato que gera prejuízo, que gera dano à criança, à saúde e à psique de um menor, e por isso, sim, é um crime, o autor deveria responder. Qual é a questão maior? O tempo que se leva até se configurar, a volitividade da criança, o entendimento dela, se essa alienação foi cessada ou não. Porque se ela não foi cessada e não houve tratamento, quem foi a vítima da alienação, que é o pai que está afastado, vai continuar sendo vítima, essa criança vai continuar sem querer saber dele. Isso. Então, não surtiu efeitos. Hoje, o que o judiciário necessita são de maiores profissionais, um quantitativo maior de profissionais para as varas de família, tal como melhores especializados e treinados, para verificarem a questão da alienação com maior rapidez. A exemplo, nós temos, e aí eu sempre cito o TJRJ, porque é o símbolo, e foi lá o projeto piloto inicial, aonde qualquer situação vinda de denúncia de violência doméstica, de abuso contra a criança, qualquer coisa que caracterizasse a alienação parental pela fala de um lado ou de outro, a primeira coisa que o juízo determina, além do afastamento da criança do outro, é a oitiva e passar pelo setor psicossocial. Só que isso não acontece, como aqui no estado ou em outros, que demora 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano. Acontece em semanas. Tem uma prioridade de trâmite. E aí, após isso, o juiz senta com o psicólogo da vara, aquele psicólogo que avaliou, recebe o laudo e aí ele determina algo, ou pede audiência de justificação, ou vai para uma audiência de conciliação e mediação. Mas aí sim,
aquela criança já teve seus direitos preservados, porque já houve uma análise inicial, e se o psicólogo da vara entender que ela precisa de tratamento, já se inicia ali, com obrigatoriedade. A mãe não tem opção de querer ou não. É ordem do juiz levar a criança toda semana na sessão com o psicólogo da vara. Doutora Eudália, por toda a tua fala, assim, eu percebo que a alienação parental, parece que ela sempre existiu desde que o mundo é mundo. É isso mesmo? É isso mesmo. A alienação parental sempre existiu desde que o mundo é mundo. Porque nós vemos de uma cultura patriarcal que sempre trabalhou a ideia de que mãe cuida, pai não cuida. Pai só tem a função de provedor. E essa não é a realidade. Pai é pai cuida, pai educa, pai tem função, direitos e deveres e merece ser respeitado. Então, hoje nós temos essa cultura. Da mesma forma que as mulheres ganharam direitos para serem reconhecidas no mercado de trabalho, hoje são os pais quem lutam na justiça para terem o seu direito à paternagem ser reconhecida. Você acredita que o alienador, ou melhor, né, aquele que está praticando alienação parental, pode usar o advogado? Sim, com certeza. Até por conta de perfis. Se a gente está falando de alguém que já vinha num rol e naquele ciclo vicioso de alienação, possivelmente ele tem alguma psicopatia ou um transtorno de bipolaridade, a fala dele é convincente e ele é manipulador. Então a gente costuma até, e por isso na vara de família e na área de família, nós trabalhamos com psiquês e trabalhamos sempre com apoio de um psicólogo que eu posso terminar um atendimento hoje, sentar para conversar com a psicóloga que atua no meu escritório e falar com ela e narrar aquilo para eu ver se a minha impressão está correta e se eu não estou sendo induzida em erro pelo meu cliente. E há clientes que mesmo com essa ressalva, a gente atua e descobre como o andar do processo, que às vezes não era, foi só um pé atrás que a gente sempre tem, porque o advogado de família busca o bem-estar do menor, não é do adulto. Isso. Né? Ou que no andar do processo a gente verifica que, na verdade, aquela mãe também era vítima e que o pai que se fazia de vítima era quem praticava alienação. Então, são processos que são longos, tardios, que sempre trazem uma surpresa e, por isso, o profissional tem que sempre estar se capacitando e buscando aprimorar o conhecimento. Então, quando eu falei no início que eu já tive que fazer curso de psicologia, psiquiatria, de depoimento especial, de outras várias coisas, é justamente para conseguir entender na escuta ativa, seja do cliente, na leitura do processo, o que é verdade, o que não é e o que está acontecendo com aquela criança. Que aí um olhar voltado para o menor. Que aí tem o entendimento, né? Que nem tudo que de repente que está chegando até você, que está sendo falado ali, é verdadeiro. Justamente. Nós, advogados, eu como advogada familiarista, tenho o costume, inclusive, de o cliente, quando sai do escritório, ele sempre assinar um termo de responsabilidade sobre o que ele me disse e eu tenho aquilo tudo narrado e gravado. Para caso contrário, lá na frente, não venha sofrer qualquer tipo de menção por conta do que me foi dito e do trabalho que foi realizado. Nossa função é de meio, não é fim. Isso, de meio. E aí a gente tem sempre que se precaver. Doutora Eudália, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Quero deixar à vontade, caso queira fazer alguma outra colocação, uma consideração. Bom, primeiro agradecer, né, por esse nosso bate-papo, essa conversa foi muito agradável, pela ideia de proporcionar para a sociedade isso, eu te congratulo, te parabenizo, é algo que sempre tem que ser trabalhado, tem que ser pensado, principalmente você como advogada, eu acho que é uma ideia fantástica trazer esse conteúdo de forma acessível, né, para as pessoas, para que elas possam estar aí no dia a dia entendendo e às vezes até repensando posturas, isso é o melhor, é o primordial. Agradecer pela oportunidade a todos. Quem quiser procurar saber, tiver dúvidas, né, estamos aí. E isso, qual que é o teu Instagram? Fala para nós. Meu Instagram é adv.eudaliaguiar, né? E aí você tem meios para comunicar, para perguntar o que é necessário, né? E sempre se aprimorar. Muito obrigada pela tua presença. Eu tá muito feliz por você ter aceito o convite e estar aqui comigo batendo esse papo bem gostoso, que foi assim de bastante, tenho certeza que vai ajudar bastante os nossos ouvintes, porque é um tema importantíssimo que às vezes realmente passa despercebido por aquele que está praticando, e tenho certeza que você contribuiu bastante. Muito obrigada. Tá? Eu que agradeço. Gratidão.